Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor mais uma vez. Obrigado, grupo de louvor, por esse momento. Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Temos ainda muita coisa para falar hoje. Reunião, palavra, comunhão. Eu queria estar meditando com os irmãos em João, capítulo 12. Aqueles que têm sua Bíblia, acompanhem. Nós vamos estar João capítulo 12, Romanos capítulo 14, mas pode marcar aí essas duas. Se a sua Bíblia é aquela que tem um fiozinho de alto a baixo, pode marcar em João 12 e Romanos 14, mas nós vamos ler agora João 12. Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava sentado com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que é que não se vendeu esse perfume por 300 dias de trabalho e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendo convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez na tua presença, pedimos ao Senhor que o Senhor possa dirigir esta palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar as verdades preciosas da tua palavra, que é viva e eficaz. Que a gente possa abrir o nosso coração para receber a instrução do Senhor, que a gente possa abrir o nosso coração para recebermos a correção do Senhor, porque o Senhor corrige os seus filhos, porque ama os seus filhos, Pai. E nós nos colocamos esta tarde como filhos amados do Senhor, dispostos à repreensão, à correção, ao abraço amoroso, ao amor incondicional que o Senhor tem por nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe. Todo mundo bem? Eita, parece que não, né? O mundo tem dessas coisas, né? Às vezes não está bem mesmo, não precisa falar que está só porque o pastor perguntou. Todo mundo bem, meus irmãos? Já melhorou um pouquinho, não sei se foi coagido por causa da minha pergunta. Irmãos, esse Evangelho segundo João é algo tão maravilhoso para nós. Eu quase poderia enumerar aqui capítulo por capítulo o que é tratado nesse Evangelho, de tantas mensagens que nós já pregamos, e eu confesso particularmente muito comum pregar sobre o Evangelho de João, e o Evangelho que tem tantas mensagens maravilhosas para nós, cheio de relatos maravilhosos para nós. E nesse capítulo 12 nós vemos Jesus no final do seu ministério, antes de ele ser sacrificado, se dirigindo para Jerusalém, para aqueles que seriam os seus últimos dias. E antes de chegar em Jerusalém, nós vemos aqui que ele faz um compasso de espera em Betânia. Por quê? Será que isso foi casual? Nós lemos lá no capítulo 12, no verso 1, eu queria já entrar no texto, eu pedia que o Davi pudesse estar acompanhando aqui. Não saias do texto, a não ser que a gente passe para um outro texto. Então, nós vemos aqui algo muito interessante. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Por que essa menção dos 6 dias antes da Páscoa? Né? Betânia, antes de mais, era um lugar muito querido de Jesus. Um lugar onde ele tinha amigos, né? Lugar onde ele tinha pessoas muito próximas. Um lugar onde pouco tempo antes, talvez alguns meses antes, ele tinha ressuscitado Lázaro
né? Um lugar onde nós temos aquele que é o versículo mais pequeno da Bíblia, que diz: Jesus chorou, né? Por conta da sua tristeza por ver Lázaro naquele estado. Um lugar onde ele era servido, um lugar onde Jesus tinha prazer de ficar. E eu perguntava já assim de gancho: e na sua casa, Jesus tem prazer de ficar? Será que a nossa casa é uma casa onde Jesus se agrada estar? Nós estamos servindo a Ele na nossa casa? Temos lugar para Ele lá? Ou estamos tão ocupados para o receber que Ele tem que marcar uma hora para ir lá? Né? A gente chega aqui na França, tudo é rendezvous, né? Tem até rendezvous para Jesus hoje. Não, Jesus, o meu rendezvous contigo é domingo. Então eu só venho falar comigo no domingo. Atenção, antes disso aí eu não estou. Eu tenho outros rendezvous importantes. A gente entra nessa onda da França. E Jesus tinha aqui em Betânia um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar agradável para ele ficar. Muito mais do que cumprir aqui esse momento de prazer com os seus queridos amigos, ele fica ali nessa cidade, e talvez a gente passe despercebido porquê, cumprindo um requisito que era um requisito importante da lei. Jesus cumpriu uma exigência profética, ficando ali esse dia extra na casa de Betânia. Vocês lembram as palavras de João Batista? Talvez as palavras mais conhecidas de João Batista. João Batista tem duas palavras muito conhecidas. Uma é necessário que ele cresça e que eu diminua, e a outra é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele vê Jesus, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O que é que ele estava a apontar? Ele estava a apontar para um outro Cordeiro, que foi um tipo daquilo que Jesus vinha fazer. E Jesus é esse Cordeiro que se ia apresentar para o sacrifício. E todo esse ritual do sacrifício do Cordeiro, ele tinha um requisito. Êxodo capítulo 12, né? Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao 6, diz assim, né? Na ocasião em que o povo foi liberto do deserto por conta do sacrifício do Cordeiro. E em Êxodo capítulo 12, 3 a 6, da Páscoa judaica, fala assim, o Senhor falando, fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E no verso 5 diz: olha, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, qual que era o dia em que o cordeiro entrava na casa? O dia 10. E qual que era o dia que ele era sacrificado? O dia 14. Então, o cordeiro era trazido para dentro de casa, lá na Páscoa judaica, e ele ficava 5 dias dentro da casa, sendo observado, para confirmar que aquele cordeiro verdadeiramente era sem defeito, era sem mácula, ele era inspecionado. Esse era o ritual que era cumprido antes que esse cordeiro, depois de 5 dias convivendo ali, comendo ali junto na mesa com as pessoas, se houvesse algum defeito nesse cordeiro, ele seria identificado, né? E esse cordeiro, né, que era trazido, nós vemos isso acontecendo na prática com Jesus. Ele chega 6 dias antes e ele faz um compasso de espera em Betânia, para que se cumprisse os 5 dias que ele precisava de entrar na casa, essa grande casa que é Jerusalém. Em que durante esses 5 dias que ele entrou em Jerusalém, ele foi observado rigorosamente. Se os irmãos depois quiserem ver em casa, o Evangelho de Marcos detalha cada um desses 5 dias, do capítulo 11 ao capítulo 15, em que o Cordeiro, Jesus, foi observado, foi tentado, foi feito questões a ele, para ver se ele escorregava em algum pretexto da lei. E Jesus para aqui em Betânia, né? Mas ele estava-se dirigindo para ser observado dentro dessa grande casa chamada Jerusalém, a sua casa, né? Chegando junto dos seus.
chegando para o seu povo. Como diz lá João capítulo 1, verso 11, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Como deve ter sido triste para Jesus ser rejeitado pelo seu próprio povo. O povo que ele escolheu, o povo que ele amou, o povo que ele cuidou ao longo dos séculos. Como deve ter sido triste para ele. Como acontece connosco também, por vezes somos feridos por conta daqueles que são mais próximos, por vezes somos feridos por pessoas que nós tínhamos confiança, somos rejeitados, somos deixados sozinhos, como Jesus foi deixado sozinho pelos seus amigos. Por vezes nos sentimos abandonados, e até nesses momentos, Jesus conhece a sua dor. Até nesses momentos, Jesus sabe o que você está passando, e nós devemos agir como ele agiu também. Continuou sendo obediente ao Pai, em meio a todas as dificuldades. Não podemos usar os outros como justificativa para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos pecados. Nós vemos às vezes nas dificuldades que passamos desculpa para pecar, desculpa para errar, desculpa para mentir, desculpa para criar vantagem ou para ganhar vantagem. Mas não é isso que aprendemos com Jesus. Não é isso que aprendemos com Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 15 a 16 diz, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em momento oportuno. Está difícil? Se achega a Jesus. A sua carne chama para pecar, se achega a Jesus. Aleluia. Você foi injustiçado, traído, montaram um complô contra mim lá no trabalho, chegue-se a Jesus. Não use as circunstâncias da sua vida para justificar os seus erros. Um pecado não justifica o outro. Continue obediente a Deus. Olhe para Jesus e chegue-se ao trono da graça com confiança. Jesus tinha uma missão aqui. Ele sabia que ele ia para Jerusalém. Primeiro parou ali em Betânia, mas ele ia para Jerusalém. 5 dias de uma cidade inteira observando Jesus. Você já teve aquela sensação de que todos estão olhando para si? Ruim, né? Tudo que a gente faz, o povo só observa a gente, parece que o povo está avaliando a gente. Quem nunca teve essa sensação? Agora imagina uma cidade inteira. Qualquer passo, qualquer palavra, qualquer olhar de Jesus era observado por aquela cidade. E nós às vezes temos essa sensação que está todo mundo olhando para nós, né? Às vezes isso é mania da perseguição, né? Primeiro que você não é Jesus, né? Mais provável é que ninguém esteja nem aí para ti. Isso é o mais provável, né? Nós é que às vezes pensamos que sim, porque tem pessoas que acham que são a última bolacha do pacote. Se eu converso com alguém e o meu olhar cruza com aquela pessoa já pensa assim, estão falando de mim lá. O cara está falando mal de mim ali, olhou para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, se vocês têm a sensação que todos estão falando de si, assumem em primeiro lugar que isso pode ser mentira, que isso pode não ser verdade. Mas mesmo que seja verdade, que motivos você está dando para isso, né? Um pecado não justifica o outro, um erro não justifica o outro. Falar da vida alheia é errado, é pecado. Mas tem pessoas que fazem questão de dar mau testemunho. Tem pessoas que testam os outros com mau testemunho. E testemunho, é falado, é testemunhado. Da mesma maneira que quando você dá um bom testemunho, isso é falado, é anunciado, quando você dá um mau testemunho também é. É errado, o povo é fofoqueiro, é errado. Estou falando que é sério, não estou justificando, mas você também está se colocando a jeito, né? Tem pessoas que fazem questão de dar mau testemunho, fazem questão de, às vezes, postar coisas que não devem postar, falar coisas que não devem falar, vestir coisas que não devem vestir, beber coisas que não devem beber, frequentar lugares que não devem frequentar, provocando os outros a falar da sua vida, provocando os outros ao escândalo.
pastor, mas cada um não devia cuidar da sua vida? Sim, logicamente que sim. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos mais para nós mesmos. Isso é algo muito sério. E isso não quer dizer que eu tenha que viver a vida dos outros, mas que eu tenho que pensar no meu próximo antes de eu fazer ou falar alguma coisa. Romanos capítulo 14, meus irmãos, diz isso na íntegra. Na íntegra. Mas isso aqui é coisa de crente, hein? Isso é coisa para crente. Só crente verdadeiro consegue viver Romanos capítulo 14. Porque Romanos capítulo 14 fala em se negar pelo próximo. Coloca lá Romanos 14 no verso 13. Romanos 14, verso 13, começa muito bem, ó. Não nos julguemos mais uns aos outros, né? Até aqui tudo bem. Pelo contrário, o verso 13, né? Tomai propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, se aquilo que eu faço, digo, posto numa rede social, frequento, mesmo que às vezes não seja pecado, mas se escandaliza o meu irmão, para que fazer? Para que fazer? Olha o verso 14, o que é que Paulo diz? Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é por si mesmo impura, salvo aquele que assim a considera, para esse ele é impuro. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho maturidade, é o que Paulo está dizendo no verso 14, eu tenho maturidade para distinguir o que é puro e o que não é puro. Olha o verso 15. Mas, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Paulo está falando do que escandaliza, e dentre várias coisas está usando a comida como exemplo. Verso 15. Se por causa da comida não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu, para que não sejas repreensível ao vosso bem. Então, quando nós fazemos alguém tropeçar pelo nosso mau testemunho, ou causamos escândalo a alguém, seja qual for o motivo, por muito parvo que seja, nós nos fazemos repreensíveis. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Alguns olham para esse texto e dizem assim, está vendo, pastor? Está vendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem nada a ver com isso. Mas o texto não está dizendo isso, é a sua interpretação. O que Paulo está dizendo é que nós somos do reino e nós não estamos agarrados a estas coisas, comida e bebida. Destas coisas nós podemos abrir mão. Se as coisas que eu falo escandalizam, eu posso abrir mão de falar. Se as coisas que eu bebo, se o vinho que eu bebo escandaliza, eu posso abrir mão de beber. Se aquilo que eu como escandaliza, eu posso abrir mão de comer. Se as coisas que eu posto na minha rede social escandalizam, eu posso abrir mão. Eu devo pensar antes de fazer, eu devo orar, eu devo... Senhor, será que isso vai edificar alguém ou vai ser motivo de tropeço para alguém? É isso que Paulo está dizendo, nós somos do reino, essas coisas aqui da terra não têm a ver com o reino. E eu posso abrir mão delas. E por que é que eu devo ter cuidado? Porque são coisas que não pertencem ao reino. Agora, o que eu não posso abrir mão é o que Paulo está falando aqui. O que pertence ao reino, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso que eu não abro mão. Agora, tudo o resto que pode escandalizar o irmão, eu abro mão, porque eu me preocupo com a vida do meu irmão. Vocês sabem que eu sou muito rigoroso contra o álcool. Mas eu não posso dizer que um copo de vinho é pecado. Não tem texto bíblico para dizer isso. Mas às vezes, para alguns, um copo de vinho é pecado. Aí você vai lá nas suas redes sociais e tira uma foto de uma garrafa de vinho à mesa bebendo. Isso vai edificar o quê? Isso edifica quem? Isso causa tropeço na vida das pessoas. Porque alguns não têm maturidade. O que é que Paulo falou lá na frente? Eu sei que todas as coisas são puras. Eu sei disso. Mas e o povo? Entendem a importância de nós pensarmos nos outros antes de falarmos, antes de vestirmos, antes de comermos, antes de bebermos, antes de frequentarmos algum lugar, porque nós não vivemos mais para nós vivemos uns para os outros. E o verso 18 diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Calma aí. Então é necessária a aprovação dos homens? É necessária a aprovação dos homens? Lógico que sim.
Lógico que é o que o texto bíblico está dizendo. Paulo está falando da igreja. Porque hoje muitos procuram a aprovação do mundo. Do mundo nós não precisamos da aprovação. Mas Paulo, essa carta é para a igreja. Nós precisamos da aprovação da igreja, sim. Porque a igreja é a autoridade do Senhor na terra. E quando a igreja desliga, o Senhor desliga. Irmãos, isso é simples como água na palavra de Deus. Quando a gente vê que o Senhor fala assim, olha, onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou reunido. A gente lê isso porque tem pouca gente, né? Tem pouca gente. Irmãos, nós somos pouquinhos, né? Mas onde está 2 ou 3 no nome do Senhor, aí Ele está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Não tem nada a ver com isso o texto. O texto está falando de como tirar um irmão da comunhão. É grave isso, é importante isso. E ele diz assim, olha, primeiro leva, fala. Segundo, leva uma testemunha. Terceiro, vai para a igreja. Não aceita a repreensão, considera-o gentil ou publicano. Considera desviado, considera mundano. E se a igreja considerar mundano, o que a igreja decidir, eu decido junto com a igreja. É preciso a aprovação dos homens ou não é preciso a aprovação dos homens? Irmãos, é a palavra de Deus, não estou inventando aqui nada, nem estou dando cambalhota no texto, mas nós temos que ter um estilo de vida irrepreensível diante dos santos, agradando os santos, não tentando agradar o mundo. Eu não me preocupo, eu não preciso agradar o mundo, eu tenho que agradar a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos coluna e baluarte da verdade, meus irmãos, nós sustentamos a verdade de Deus e nós temos que defender a verdade de Deus. É isso que é ser coluna e baluarte da verdade. Aleluia. E nós devemos sim a aprovação da igreja, até para comparecer no corpo de Cristo, até para tomar ceia, meus irmãos. Você sabia que nós devemos estar em comunhão uns com os outros? Porque às vezes você tem uma vida de miséria lá fora, não quer saber da igreja, não quer saber do seu irmão, depois você chega e quer participar da mesa. E pode alguém se levantar e dizer, não, aquele irmão, não, calma então, como é que é? É os tais do rendezvous, né? Do rendezvous ao domingo. A mesa não é um rendezvous ao domingo, uma vez por mês. A mesa é um contínuo no nosso dia a dia, na nossa vida, na presença de Deus. Então, meus irmãos, é porque às vezes a gente tem... Eu sei, meus irmãos, às vezes a culpa até é minha. A gente pensa assim, não, isso aqui vale tudo desde que seja para Deus. Não é bem assim, meus irmãos. A viver uma vida piedosa tem regras. Tem regras. Nós não somos salvos por ela. E o Senhor nos salva antes de nós cumprirmos as regras. A palavra do Senhor diz, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Não. Vocês receberam o Espírito estando ainda em pecado. Então, essas regras todas não salvam ninguém, mas o salvo, aquele que foi alcançado por Deus, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, ele cumpre os mandamentos do Senhor. Simples assim. Então, se você acha às vezes que está sendo observado, primeiro, pense se isso é verdade, porque talvez não seja verdade. Talvez não seja verdade. Segundo, pense se você está dando motivos para isso. Se você está dando brecha para que realmente seja um mau testemunho da igreja. Porque qual que era a condição para os diáconos? Para se levantar os diáconos. Atenção que o diácono é qualquer um que serve na igreja, está servindo. É um diácono, é alguém que representa a igreja. Qual que era a condição? Dar um... Talvez você esteja dando motivos para isso. Terceiro, olhe para Jesus, que durante esses 5 dias, numa cidade inteira, observando e testando, se manteve obediente e santo ao Pai até o fim. 5 dias de observação detalhada para tentar encontrar falhas em Jesus, porque o cordeiro tinha que ser sem mancha, o cordeiro tinha que ser sem falha, sem defeito. E essa observação, ela culmina com a frase de Pilatos em João 18:38, eu não acho nele crime algum. E 3 vezes, curioso, né? Porque a palavra de Deus tem umas curiosidades assim, maravilhosas. Por 3 vezes Pilatos declara a inocência de Jesus. Ele declara a inocência de Jesus depois de interrogá-lo uma primeira vez. Ele vai, é açoitado, volta, Pilatos volta a declarar a inocência de Jesus. E depois de colocar a coroa de espinhos, ele volta e Pilatos volta a declarar a inocência de Jesus 3 vezes, porque ele era santo, santo,
santo era Jesus. Aleluia. Pilatos, sem saber, estava a fazer o que os serafins fizeram ali em Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A santidade de Deus proclamada 3 vezes pelos anjos, pelos anciões e por Pilatos, um gentil, um pagão. E esse santo, ele se fez pecador por nós. Ele não foi pecador, mas ele se fez pecado por nós naquela cruz. Porque o nosso pecado, ele tem um preço. Você talvez às vezes brinca, eu também, irmãos, eu também tenho alturas que eu peco, eu não sou perfeito. Eu luto para não pecar, eu luto para andar sempre fiel à Escritura, àquilo que o Senhor tem para mim, mas eu também sou ser humano. Eu também digo, como Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não sou diferente, não sou super santo. Eu acho que esse púlpito está muito alto, eu tinha que estar mais embaixo do que vocês. Então, nós às vezes brincamos com o pecado, mas o pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte. E esse santo, ele se faz pecado por nós, paga esse preço por nós. E o curioso, meus irmãos, não sei se vocês já estudaram outras religiões antigas, toda religião tem algo em comum. Principalmente estamos a falar de religiões antigas, não de filosofias agora que existem, mas daquelas religiões antigas, todas elas tinham algo em comum: uma divindade, um altar, e o homem traz um sacrifício, seja ele um animal, seja ele uma criança, como era o caso do deus Baal, né? E esse sacrifício o homem leva para que de alguma maneira ele encontrasse um favor de Deus, para que de alguma maneira ele tivesse comunhão com Deus. Então todas as religiões da antiguidade funcionavam assim. Os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses da Mesopotâmia, da Babilônia, funcionava tudo assim. Havia um sacrifício que o homem levava para arranjar graça de Deus. E o cristianismo é o único que o próprio Deus, ele traz o sacrifício, que é Jesus, para ele poder ter relacionamento conosco. Aleluia. Jesus foi esse sacrifício que Deus nos deu a nós. Foi ele que preparou o sacrifício, foi ele que preparou o cordeiro, ele que fez tudo. Aleluia. E esse cordeiro tinha que cumprir esse ritual que estava pré-estabelecido e que apontava para ele mesmo. Lá no Egito, o cordeiro foi uma representação simbólica daquilo que Jesus ia fazer. O cordeiro do Egito era algo que estava por vir lá na frente, era um tipo de Cristo. No Egito, esse derramar do sangue do cordeiro, ele representou a libertação da escravidão física. Mas na cruz, Jesus nos libertou da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. Por isso que ele diz em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E tudo tinha que ser conforme pré-estabelecido. Jesus chega 6 dias antes, mas a profecia dizia 5. Jesus chegou adiantado? Não. Havia algo importante que ele queria nos ensinar aqui na casa de Betânia. E por isso ele reserva um dia para ficar em Betânia. Todos entendemos porque é que ele chega um dia antes. Todos entendemos porque é que ele tinha que entrar na cidade 5 dias antes do sacrifício. Porque ele era cordeiro. E o cordeiro tinha que ser inspecionado, testado. No verso 2 de João capítulo 12, diz ali: deram-lhe pois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam sentados com ele à mesa. Olha que visão maravilhosa. Irmãos, imagina o prazer de receber Jesus em tua casa. Pensa assim, eu sei que Jesus ele está conosco, ele está lá, mas imagina de receber a pessoa de Jesus em carne e osso, como essas pessoas receberam. Tipo, coloca lá naquele cenário ali, como é que seria a tua reação? Será que você serviria de qualquer jeito? Não, Jesus, senta aí, senta onde você quiser aí, e vamos ver o que é que tem no frigorífico para comer. Não, você preparava esse momento. Era o que você preparava. Ai, o rei vem na minha casa. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que nos criou, que nos formou do barro.
Será que você encarava esse momento assim de ânimo leve? Né? E nós vemos aqui no verso 2 e também no verso 3 aspectos importantes para a família cristã, para a casa cristã, para o lar cristão. Nós temos Marta, que servia, nós temos Lázaro, que estava sentado à mesa, e depois no verso 3 nós vamos ver Maria, que adorava a Deus. Essa casa de Betânia, João nos mostra 3 pilares importantes da família cristã. Primeiro é importante ver que cada um deles era usado de uma maneira específica. A Marta era mais daquela pessoa de servir, Lázaro era mais daquela pessoa da comunhão, de estar conversando, e a Maria dava tudo o que ela tinha, né? A igreja tem dessas coisas também, essa multiforme maneira de Deus operar através de cada um. Nem todos são pregadores, nem todos são cantores, nem todos são ministros, nem todos são técnicos de som, nem todos são diáconos, mas todos têm um lugar nessa igreja do Senhor. Todos funcionam como uma engrenagem que se encaixa e que funciona para a glória de Deus. Nós vemos isso nessa casa aqui de Betânia também. Cada um com o seu dom, servindo o Senhor de uma maneira. Né? Temos Marta, que servia, trabalhadeira, né? Nós vemos ela lá em Lucas capítulo 10, do verso 38 a 42. Parece que ela é até meio repreendida por Jesus, porque ela começa a questionar, ela trabalhando, atarefada, e Maria aos pés de Jesus, né? Ouvindo, absorvendo de Jesus. E Marta tem ali uma frustração e diz: olha, ó Jesus, tu não te importas que a minha irmã não faça nada, que não me ajude? Eu estou aqui com tanto zelo para te servir, e tu não te importas que ela fique só parada e não me ajude? E parece que Jesus repreende Marta. Na realidade, Jesus não repreendeu Marta por ela estar trabalhando. Jesus apenas disse que o lugar de Maria era mais saboroso, né? Porque o trabalho e o serviço é importante também, né? A palavra de Deus, ela nos manda, ela nos chama para servir. A palavra de Deus nos chama para trabalhar na sua obra, nos chama para investirmos em trabalho e em tempo na obra do Senhor. Claro que hoje entramos na onda de extremos, e existem extremos também na igreja. Existem pessoas também que trabalham tanto na igreja que nem para Deus têm tempo. A gente falou nisso no estudo bíblico aí atrás, o Fernando fez uma pergunta. Hoje em dia, os missionários, os pastores, as pessoas que estão à frente da obra de Deus, às vezes estão tão atarefados, socorrendo fazendo uma coisa, e indo ali, indo aqui, que depois às vezes não tem nem tempo para preparar um sermão direito. Às vezes estamos tão atrapalhados que não conseguimos nem estar na presença de Deus, né? Então há extremos, temos que ter cuidado com o ativismo realmente, esse ativismo religioso, mas também há o extremo do secular, né? Que eu trabalho tanto, que eu não estou a falar de um período em que eu trabalho mais porque eu tenho um objetivo aqui. Eu estou a trabalhar num estilo de vida em que a pessoa não tem tempo para nada. Então é preciso não entrarmos em extremos. Não entrarmos em extremos, temos que ter tempo para Deus. Quantas famílias, às vezes famílias pastorais, destruídas por causa do trabalho na igreja. E quantas famílias normais destruídas porque o trabalho não deixa vir para a igreja. Então veja como é preciso ter tanto equilíbrio aqui. E nós vemos que as duas coisas são ruins. As duas coisas são ruins. Tanto o ativismo religioso como um ativismo profissional. Trabalho não é demónio. Acho que não. Mas muito trabalho pode ser fruto de um desejo demoníaco. Já pensou nisso? Uma vaidade, seja na obra de Deus, seja no secular. Vaidade de apresentar resultados. Ganância por, não, nós temos que fazer, temos que encher a igreja, temos que fazer campanha, temos que fazer vigília, temos que fazer eventos, temos que fazer, vamos encher a igreja. Irmãos, o Senhor não está preocupado com isso não. O Senhor está preocupado que a gente pregue a palavra com fidelidade, que a gente tenha tempo para Ele, que a gente tenha tempo de qualidade na sua presença. É isso que o Senhor quer. Aleluia. Tudo deve ter um equilíbrio. Devemos estar ativos na obra de Deus e devemos também trabalhar de uma forma digna para conseguir honrar nossos compromissos. Agora, uma coisa é clara: o Senhor nos chama cada um de nós aqui para servir na obra de Deus. Cada um. De uma maneira ou de outra, o Senhor te chama para servir na obra de Deus. Isso aí você não pode negar. Seja no corpo local, que é a igreja que a gente vê aqui, seja no nosso dia a dia. E nesta casa de Betânia havia sempre alguém disposto para servir Jesus. Mas a casa de Betânia
ela não só servia, mas na casa de Betânia havia comunhão com ele. Nós temos Lázaro sentado à mesa com Jesus. Você tem sentado à mesa com o Mestre? Você tem sentado à mesa com Jesus na sua casa? É tão difícil, não é? É tão corrido. É tão corrido. Mas será que tem um momento em que você senta, puxa uma cadeira e diz: Jesus, senta aí comigo um pouco, vamos conversar? Será que tem esse momento lá na sua casa? Através da oração, através da palavra. Será que nós estamos a nos aproximar de Jesus a cada dia, mas sem pressa, sem pressa, sem cair de sono, sem pensar em outras coisas, simplesmente estar na presença do Senhor, desenvolver intimidade com o Mestre. Paulo dizia assim: olha, eu abro mão por conhecer Jesus, eu abro mão de tudo por conhecer Jesus, eu abro mão do meu estatuto, da minha linhagem, de tudo que eu fui. Israel, fui judeu dos judeus, israelita de israelita, da tribo de Benjamim, circuncidado, fariseu. Eu abro mão de tudo isso. O que eu quero é conhecer Jesus. Você tem aberto mão de alguma coisa para conhecer Jesus? Umas horas de rede social. Você tem aberto mão? Umas horas de rede social para conhecer Jesus? Umas horas de sono para orar? Umas horas de série de TV que você maratona? Umas horas de replace? Você abre mão para conhecer Jesus. Paulo dizia: eu quero é conhecer Jesus. E você e nós queremos conhecer o quê? Queremos conhecer a miséria deste mundo que está aí? Queremos conhecer o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar? É esse que nós queremos conhecer? Esse que é o nosso ídolo? O Donald Trump, o Bolsonaro, o Lula, tem para tudo. Cada um tem o seu ídolo. Mas a Bíblia diz que por trás de um ídolo tem sempre um demónio, seja ele quem for. Porque levantar ídolos afronta diretamente a soberania de Deus. Então quem é que você tem aberto mão para poder ter intimidade com Jesus? Aleluia. Precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus. Uma casa que ama Jesus é uma casa que busca intimidade com Ele, que senta à mesa juntos com Jesus, que ora juntos, que lê a Bíblia juntos, que busca a Deus juntos, dos mais velhos aos mais novos. Uma família de Deus serve como Marta, tem intimidade como Lázaro, mas não fica por aqui. Uma família de Deus adora com tudo aquilo que tem, como Maria. No verso 3 diz assim, João 12: então Maria, tomando uma libra é mais ou menos meio litro, de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Este momento aqui é muito mais do que um ato de adoração isolado de Maria. Nós vemos Maria de Betânia como alguém que tinha um estilo de vida de adoração. Nós vemos ela em Lucas capítulo 10, aos pés de Jesus ouvindo. Nós vemos ela em João capítulo 11, aos pés de Jesus chorando. E nós vemos agora em João capítulo 12, aos pés de Jesus adorando, ungindo o Senhor. Todas as menções de Maria de Betânia são marcadas por uma posição de adoração. Prostrada ouvindo, prostrada chorando, prostrada adorando. Maria de Betânia era uma adoradora independentemente das circunstâncias. Ela não estava preocupada com as opiniões dos outros. Nós às vezes deixamos de expressar a nossa adoração por vergonha. O irmão aqui na frente fala assim: levanta as suas mãos. Aí a gente parece que está perra a mão, né? Fica assim, levanta as mãos. A primeiros anos de fé você faz assim. Passado 2, 3 anos você já faz assim. Aí passado 7, 8 anos não está nem preocupado se está mostrando a barriga ou não. Cuidado com o escândalo aí, hein? Então, mas nós temos às vezes vergonha de adorar a Deus. Nós ficamos com vergonha, principalmente quando somos jovens, né? Também estava falando ali com a Rose, descobrimos umas pérolas nossas de há 12 anos atrás, há mais anos, 13 anos atrás, no Ministério Jovem nosso, né? E depois eu ver se eu partilho aí, se a Cristina autorizar. Não, estou brincando. Do Ministério Jovem, como nós éramos tão assim inocentes, né? E era ao princípio aquela timidez para adorar a Deus,
aquela timidez para dizer que é cristão, aquela timidez para dar um glória a Deus, aquela timidez para dar um aleluia, aquela timidez para chorar, aquela timidez para levantar as mãos. Maria não tinha nada disso. Ela chega no meio de uma mesa ali com montes de homens, né? Numa sociedade em que a mulher era assim meio que inferior, ainda que Jesus nunca defendeu essa ideia, antes pelo contrário, Jesus, ele pôs as mulheres em evidência. Mas ela chega ali no meio daquela sociedade, ela solta os seus cabelos. Imagina, eu não sei como é que é no Egito, né? Seria normal soltar os cabelos? Está aqui os irmãos, ó, a Regiane lá atrás. Não era normal, motivo de vergonha e talvez até algum tipo de punição. A cultura não mudou muito, naquela altura era assim também, mas ela não se importa. Ela solta os seus cabelos, ela parte o vaso de alabastro, 300 dias de salário. Pensa, você abrir a mão de 300 dias de salário para a obra de Deus? Nem estou dizendo para você fazer isso, atenção, eu estou dando, se Deus tocar no coração, faça, mas eu estou dando um exemplo aqui de Maria, hein? 300 dias de salário, imagina, se for 100 euros por dia, né? É muito dinheiro, 30 mil euros, se não estou em erro, as minhas contas não falham, né? Derramados aos pés de Jesus. Maria não estava nem aí, ó, pode criticar. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele me salva, eu sei que, e vocês podem até me matar, me apedrejar, mas eu vou viver, porque Ele é a ressurreição e a vida. Essa mulher estava preocupada com isso, não, e nós às vezes ficamos assim meio tímidos, né? Levanta as mãos aqui. Irmão, não tenha medo, se envergonhe do seu pecado, não se envergonhe daquilo que Deus fez na sua vida. Nós devemos anunciar isso para o mundo inteiro. Jesus diz assim, olha, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele quando eu vier com os meus anjos. Imagina isso. Temos que ser como Maria, sem problemas, para romper preconceitos e adorar o seu mestre. Mas não era só uma questão de preconceito aqui também, porque Maria, ela não media custos para adorar a Deus. Eu falei, né? 300 dias de trabalho. Maria não tinha o seu coração nas coisas da terra, ela não tinha o seu coração nos bens materiais, nos valores financeiros, ela tinha o seu coração nas coisas do céu. Ninguém consegue, meus irmãos, ninguém consegue adorar a Deus verdadeiramente, tendo o seu coração nas coisas deste mundo. Ninguém consegue. Você pode fingir uma adoração, você pode se identificar com os louvores, uau, quem não se identifica com esse grupo de louvor? Você chega aqui e mesmo quem não é crente vai gostar da música, da qualidade, das vozes. Você pode se identificar com isso. Mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração é quando eu não tenho o meu coração aqui, eu tenho meu coração lá. E é lá que eu estou orando, e o Senhor está me vendo, é lá. Aleluia. Jesus falou, Mateus 6,21, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o teu coração, meus irmãos? Onde é que está o teu coração? Está lá no Brasil, no lotezinho, na chácara que você quer comprar? Você pode ter isso tudo, mas não adore isso, não faça a sua vida tudo em redor disso aí. Você pode ter, glória a Deus por isso, Deus te capacite. Mas Jesus diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai honrar um, ou vai honrar outro senhor. Hoje a ganância e a avareza têm impedindo pessoas de se entregarem plenamente a Deus. Ou porque não têm tempo, porque a busca pelos bens é mais importante, e acabam se esgotando as suas energias, e não sobra energia para Deus, para congregar, para orar, para ler a Bíblia, para estar em comunhão, ou porque não acham lucrativo investir nas coisas de Deus. Eu estou falando de tempo, estou falando de talento, também investimento financeiro, mas a ganância não é só em termos financeiros. Essa mulher não se preocupou com o que ia gastar, o seu desejo era agradar a Deus. Qual que é o seu desejo? Você tem desejo de agradar a Deus? Você tem desejo de fazer algo agradável a Deus? Como é que você agrada? Como é que eu sirvo a Deus? Deus precisa ser servido? Você acha que Deus precisa ser servido? Não. Como é que Jesus diz que eu servi a Deus? Olha, quando vis alguém
passando fome, dá um prato de comida para ele, que é como se estivesse fazendo para mim. Quando você vê alguém passando sede, dá um copo de água para ele, porque é como se estivesse dando para mim. Quando você vê alguém que não tem roupa, coloca uma roupa nele, é como se estivesse me vestindo a mim. Quando você vê alguém doente, ora por ele, vai visitá-lo no hospital, é como se tu estivesse me visitando e orando por mim. Então, o Senhor nos chama para nos desprendermos dessas falsidades, dessas hipocrisias e servir a Deus verdadeiramente, tendo tempo, dedicando tempo, esforços e, claro, também recursos. Capítulo 12, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: não pensem, eu quase que não fiz aqui os pontos, né? Esse Judas, um desses discípulos, o Evangelho de João retrata só Judas, mas quando nós vamos ver o texto paralelo de Mateus e de Marcos, não foi só Judas que criticou, os discípulos criticaram, mas João, não sei porquê, tinha qualquer coisa com Judas ali, e parece que João faz sempre questão de lembrar que Judas era ladrão, não sei porquê, acho que a relação deles não foi muito boa, mas quando a gente vai a Mateus e a Marcos, a gente vê que não era só Judas, os discípulos estavam criticando aquela atitude da mulher, né? Aqueles que deveriam ser um exemplo, aqueles que deveriam entender o valor de Jesus, aqueles que deveriam adorar sem reservas, foram os primeiros a criticar um ato genuíno de adoração. Irmãos, muitas vezes o inimigo ele vai usar para nos desanimar, não é os lá de fora não, é os aqui de dentro sim, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que deviam nos animar, pessoas que deviam orar por nós, pessoas que deviam estar aqui do nosso lado dando a mão, às vezes são essas que vão nos desanimar, como aconteceu aqui. Os discípulos, que deviam ser as pessoas que aplaudiam aquele ato, que glorificavam a Deus por aquele ato, que diziam aleluia por aquele ato, ali naquele ato devia ter começado um culto de louvor e adoração a Deus, mas os discípulos que deveriam fazer isso, foram os primeiros a criticar. Acontece connosco, da nossa casa. Ir à igreja para quê? Cansado de ir à igreja, religiosa, estás a ser muito religiosa. Tem coisas tão interessantes para fazer, vamos agarrar nos meninos e vamos aproveitar um parque. Mas tem a semana toda para fazer isso. A semana toda não, tem o sábado, tem amanhã. Mas para quê? Dar o meu dízimo, dar dinheiro para pastor, ele está lá usufruindo, né? Vocês viram o meu carro, né? Bomba. Está lá usufruindo do dinheiro, não sei o quê. Que loucura. Para que perdoar? Para que perdoar? Por que você está com ele ainda? Ele não presta, larga. Você é nova ainda, tem uma vida pela frente. Às vezes aqueles que deviam nos apoiar são os que mais nos empurram para o mal. Claro que tudo aqui traz um assinado de Satanás, né? Então sempre que você se propõe a fazer algo que é um ato de adoração a Deus, vão aparecer Judas para te criticar. O próprio Pedro caiu nesse erro. O próprio Pedro falou assim, Jesus está falando ali daquilo que ele vai fazer, da sua obra, que ia resgatar uma humanidade inteira, e Pedro vira, não, a gente não vai deixar. O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, porque me serves de pedra de tropeço. Ele estava repreendendo Pedro? Não. Ele estava afastando Pedro? Não. Mas Satanás, que usa às vezes a boca, as nossas bocas, para desanimar um irmão nosso. Porque quem não entende as coisas de Deus, não compreende o que nós fazemos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O natural não entende as nossas lágrimas aqui. O natural não entende o tempo que nós dedicamos a Deus. O natural não entende que você seja um contribuinte na obra de Deus. Um homem natural não entende que você dedique tempo para Deus. Depois de uma semana cansada, depois de uma semana de lutas, você queria estar em casa, você queria estar no sofá. Eu queria estar no sofá. O meu corpo, se eu fosse pela minha vontade do meu corpo, eu queria estar lá com a minha família e tal, a ver uma série. Mas o que é que a gente faz? Não, eu quero estar com a minha família ali, eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero estar a adorar a Deus junto com eles, porque eu sei que nós vamos passar uma eternidade juntos, então vamos já ensaiar aqui. Você acha que o seu irmão é chato? Prepara aí a eternidade, hein?
O homem natural não entende porque é que nós levantamos as mãos. Existem coisas que você faz na adoração que quem está do seu lado e não está ligado não vai entender nunca. E eles criticaram Maria. Verso 5. Por que é que não se vendeu esse perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres? Isso disse ele, não é porque ele tivesse cuidado com os pobres, diz o verso 6, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que se lançava nela. Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus. E nós inventamos essa desculpa que Judas deu. É a desculpa que às vezes nós inventamos também. Por exemplo, nós não vimos à igreja com a desculpa de descansar. Mas você também não descansa. Você começa a arrumar a garagem, quando vai ver, acabou o descanso. Começa a arrumar a casa, começa a fazer isso, começa a arrumar o guarda-roupa, começa a engomar a roupa. Descansou o quê? Descansar, estava aqui, sentado a ouvir. É uma desculpa. Nós inventamos desculpas, como Judas inventou, para não fazer as coisas de Deus. Nós não contribuímos porque o dinheiro não chega, mas depois gastamos noutras coisas. É uma desculpa que a gente usa. Nós não lemos a Bíblia porque não temos tempo, mas temos tempo para outras coisas. Nós não oramos porque temos sono, porque temos muito sono, adormecemos. Mas às vezes ficamos acordados a ver outras coisas. Quando vai ver, já é meia-noite, tenho que ir dormir. Pois é, mas quando está ali a Bíblia não acontece isso, já dorme no sono na hora. Então nós vemos que nós não somos diferentes de Judas e dos outros discípulos. Apenas apresentamos desculpas diferentes para reais intenções. Esses homens estavam criticando essa mulher por um ato de adoração. Ela não estava bebendo, ela não estava fofocando, ela não estava se prostituindo, ela não estava sensualizando com as suas roupas, ela estava adorando a Deus. Mas quem não é espiritual não entende isso. Aleluia. Verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres vocês têm sempre convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus, se estivesse aqui, o que é que você faria? Como é que você adoraria a Deus? Qual é que era a atitude diferenciada que você faria para Ele? Porque alguns naquele dia disseram assim: que exagero, não precisava disso tudo, mal empregado dinheiro. Mas Jesus disse assim: olha, não a molestais. Está lá no texto paralelo de Mateus 26, o verso 10. Jesus diz: olha, não a molestais, não as incomodem, não a incomodem, porque ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aleluia. Aquilo que foi escândalo para os discípulos, aquilo que às vezes é escândalo para quem está do seu lado, marcou Jesus, impactou o Mestre. Que atitude estamos nós dispostos a fazer? Que talvez possa ser escândalo para alguns, mas que para Cristo será um ato de adoração sem igual. E claro que isso não é sobre finanças. A casa de Betânia, Jesus era servido, Jesus era íntimo, e Jesus era adorado como em mais nenhum outro lugar. Se Jesus estivesse aqui, o que é que você faria? Você adoraria Ele como? E se eu lhe disser que Ele está aqui conosco? E se eu lhe lembrar que Jesus está aqui? Assim como Ele estava naquela casa, Ele está aqui. Ele está aqui nas mesmas situações, sentado à mesa, conosco. E Ele parte o pão conosco essa tarde, Ele reparte do seu sangue, do seu vinho, do seu fruto da vida conosco. Que atitude você está disposto a fazer? Não é para pular, saltar, gritar, não estou a esquecer, mas é uma mudança, é algo aqui dentro, é algo que você precisa mudar, é algo que você precisa ser transformado aqui dentro. O que é que você está disposto a mudar, que vai verdadeiramente impactar Jesus nesta tarde? Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus parou nesta casa, não porque Ele tinha que ir mais cedo,
mas porque ele sabia que algo grandioso ia acontecer neste lugar. Ele sabia que um ato de adoração sem igual ia ter lugar nesta casa. Obrigado, meus irmãos. E Deus procura isso. Deus procura isso. A palavra do Senhor de Deus diz, João capítulo 4, verso 23, o Senhor Jesus diz assim: olha, vem a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Maria, sem saber, estava preparando Jesus para a sua sepultura. Jesus, nos próximos 5 dias, ele seria observado, ele seria tentado, inspecionado, e Maria, simbolicamente, preparou Jesus para esse momento. 5 dias antes, o sacrifício, o cordeiro, entrou na casa de Jerusalém para a vistoria. E ele entrou exaltado como um rei. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa foi a recepção do povo. Mas o mesmo povo que gritava Hosana, 5 dias depois gritou: crucifiquem-no. Eles esperavam um libertador político. Eles esperavam alguém que viesse livrar o povo dos poderes de Roma, de trazer a glória financeira, material de Israel, dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão. Era isso que eles esperavam. Eles estavam preocupados com os 300 denários daquele perfume. Era isso que o povo queria. O povo estava preocupado com os denários, com o dinheiro, com o estatuto, com as riquezas. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em resgatar um povo para ser chamado de seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Privilégio podermos sentar à mesa do Senhor. Tente se levar para essa casa de Betânia, porque o cenário é o mesmo. Temos pessoas servindo, temos pessoas sentadas, tendo intimidade com o Senhor, ouvindo o Senhor, porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Temos pessoas adorando, umas mais do que outras, pessoas derramando o seu vaso de alabastro nos pés do Senhor. Mas o mais importante disso tudo é que temos Jesus à mesa, e Jesus vai ser servido nesta tarde. Já pensou porque é que ele nasceu numa manjedoura? Porque ele é o manjar que é servido por nós. Aleluia. Vamos louvar.